Yo, people! Aqui quem fala é o Sérgio, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pois é, mais um final de semana, mais um vídeo de Halo. Esse aí que é o episódio 8 da série do Halo, né, feita aí pela Paramount Plus, que começou aí no dia 24 de março desse ano. E comigo, né, mais uma vez pra conversar aí sobre essa série, né, o Renan RGR. Fala aí, Renan. E aí, galera? Isso aí, Renan, que bom, pra quem tá acompanhando aqui já esses vídeos, sabe que ele é um fã de Halo, apesar de ele não ter jogado os últimos, mas ele, né, já jogou acho que todos os jogos do Xbox 360, enfim, conhece bastante aí da série, pelo menos bem mais do que eu, então interessante a gente estar trazendo também a perspectiva dele aí com relação a esse conhecimento dele para a série, né? É, Bom, antes de a gente começar, né, a falar do episódio em si, é sempre bom a gente lembrar no pessoal aí, cara, se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa aquele like. Se vocês conhecem alguém, algum amigo, algum parente, né, que pode se interessar por esse conteúdo, né, compartilha esse vídeo com essa pessoa. E se você, né, não for inscrito já no canal, se inscreve aí para dar aquela força. Pois bem, então a gente vai começar, né, aquele padrão, fazendo um resuminho, né, breve do episódio, antes da gente começar a falar das coisas específicas, né. Então, eu começo. é, Eu gostei desse episódio, gostei bastante desse episódio. Eu não, assim, o primeiro, né, o que tá em primeiro lugar pra mim seria o episódio 5. Eu não sei se esse ficaria em segundo ou terceiro lugar, na minha opinião. Os episódios que eu mais gostei até o momento, mas certamente está entre os melhores. Até porque ele fez uma coisa muito importante, né, que alguns episódios dessa série não faz, né, que é assim, avançar bastante, né, a história, né, o plot. Então isso foi muito importante. Então ele avançou bastante o plot, teve ação. Tivemos aí o Master Chief cachorrão. Cachorrão, cara. Cara, esse 1-7 aí não vale nada. E aí, é, tivemos também, né, o clímax do episódio, uma batalha épica. Tivemos a volta da Kai. E tivemos a Doutora House finalmente, né, colocando em prática, né, um plano que ela já estava desenvolvendo desde o episódio 6, né, que a gente ficou na dúvida do que ela estava pensando em fazer direito e tal. E aí deu pra ver isso melhor aí nesse episódio. E só que o episódio termina e a gente fica assim, caraca, o que vai acontecer? Tipo, what the fuck, né? Ele terminou, com licença. Esse episódio terminou muito abrupto, né? Eu acho que tão abrupto quanto o episódio 6. Mas no geral foi um episódio muito bom, né? Vale a pena assistir, diferente do último que foi muita encheção de linguiça e tal. Esse aqui vale a pena assistir, ele realmente é muito mais focado, né, na UNSC, nos Spartans e no Covenant. No entanto, parece que esse não é o último episódio da temporada, né? Pelo menos a impressão que passa é essa. Mas é isso aí. Renan, o que você achou desse episódio? Eu curti. Curti ele em vários aspectos, mas principalmente pelo fato que você acabou de falar. Ele meio que dá uma conclusão porque que eles estão enrolando desde o episódio 3, que é o início de uma conclusão da história, né? O que a Rose quer, no final das contas? Ela começou a mostrar as garras dela agora. É, o que está se passando em relação a Maki, os Covenant? Ela deu a perceber que ela tem tendências humanas ainda, mas ela, depois que aconteceu, ela esquece isso. Começou a concluir tudo. Então eu achei um episódio bom por causa disso. Não, com certeza, né? Muita coisa, né, interessante aconteceu nesse episódio. E a gente acho que já pode começar a falar, né, de uma das principais coisas desse episódio, né, que vai chamar mais a atenção aí, que é o Master Chief Cachorrão, né?
Na verdade, assim, o episódio ele começa, né, continuando aquela relação do John com a Maki, né, eles começam a se conectar muito, né, graças a esse negócio deles serem os abençoados e tal. Eles têm uma conexão muito forte, então eles fazem um passeio no parque, eles conversam, o John pergunta pra ela assim, o que que o Covenant quer com Halo e tal. Aí ele consegue convencer a galera, né, do alto escalão lá da UNSC, né, a deixar a Maki usar o artefato, tá, para que eles possam encontrar o Covenant, porque tem, assim, eles acabam vendo uma mensagem de vídeo, né, mostrando um planeta aí, um planeta colonizado pelos humanos, que foi totalmente destruído pelo Covenant e tal, eles ficam preocupados. E aí o Master Chief consegue convencer eles, né, que a Maki vai ajudá-los, né? E aí, enfim, essa conexão deles está tão forte que eles acabam, né, fazendo um nheco-nheco. O famoso nheco-nheco aí. Master Chief não é mais virgem. Parabéns a ele. E o que você achou aí disso aí, Renan? Eu acho que tava propenso a acontecer mesmo, porque, cara, dá pra ver que a interação deles tava levando a isso. Ele tava no script, então não tinha como falhar. Não tem nada a dizer em relação a isso, cara, porque é exatamente isso. Dá pra ver que a interação deles foi apontada um pro outro nesse sentido. Não sabia que ia acontecer tão rápido, né? Mas foi. Não, Pô, 13 episódios? Cara é bom de lábio. não, e tem mais uma coisa para acrescentar com relação a isso, que é enquanto eles estavam fazendo nheco-nheco, quem que tava assistindo tudo? Cortando a É, safadinha. Tava lá só vendo. Eu cortando a falei, ih, produtora de caraca. vídeo. Cortando a produtora de vídeo. Vídeos adultos. Isso aí. Cortana tá mostrando seu verdadeiro potencial, tá vendo? Cara. E aí, é... Bom, seguindo em frente, a gente tem a Kai, né? Mostra a Kai de volta à ação, né? Ela já se recuperou totalmente, é o que dá a entender, né? Do que aconteceu no episódio 5. Né, e mostra ela levantando peso, mas não o peso tradicional que você está acostumado de academia, né? Ela levantando até um Warthog, né? Um veículo daqueles da UNSC. E com pessoas em cima. Então, assim, foi bem legal isso, né? Ela mostrando, né, dessa personalidade dela mais humana e tal, né? E mostrando essa disposição aí. Achei bem interessante e até curioso, né? Não esperava que a gente fosse ver a Kai dessa maneira aí. O que você achou disso? Eu achei bem legal, que mostrou realmente como ela tirou o inibidor. Mostrou a interação dela com soldados, que eles não tinham. Os Spartans são os Spartans. Deixa eles quietos que eles fazem o serviço. E agora ela tá interagindo com a galera. Ela não pode sair, porque senão dá muito na cara, igual o John. Engraçado, né? Ela não pode sair, mas o John pode. Ninguém liga se ele sair da base. Ela não pode sair. Mas tudo bem. Mas mostrou essa interação, achei bem bacana. Aí ela fazendo aposta, eu achei muito engraçado ela fazendo aposta. Paga aí, eu levantei. Paga o peso. Paga a grana. Pois O que ela é. vai fazer com dinheiro, eu não sei, né? É, essa é uma boa pergunta. O que que ela vai fazer com o dinheiro? Será que ela vai comprar tinta pro cabelo? Para usar graxa, comprar tinta. Pois é bem legal, né? E aí, é, a gente já tem assim um momento de transição do episódio, que é quando a coisa começa a ficar séria. A Dr. House ela aciona o protocolo Z, que basicamente, assim, pelo que dá a entender, é, ela avisa aos Spartans, né, ela entra numa comunicação e aí uma comunicação privada só dela com os Spartans e diz pra eles, né, que olha, a autorização dela está, né, sobrepondo a todas as outras da UNSC, né? Então, assim, ou seja, a palavra dela agora é a lei.
porque ela fala que o alto escalão foi corrompido pelo artefato de Madrigal e tal. E como é que ela consegue também executar isso? Aí a gente volta lá no episódio 6, em que quando a Miranda, a filha dela, vai visitar ela, né, que ela tá tipo em quarentena, né? E aí ela chora e tal. E aí depois a gente vê ela tirando uma lente, né, do olho. O que que é aquilo ali, né? Então, na verdade, a gente descobriu o que que era, né? Aquela lente que ela estava usando serviu para copiar a retina da Miranda. Então agora ela consegue ter todo o acesso que a Miranda tem. Toda a autorização que a Miranda tem. Então, assim, ela se passou pela Miranda, através lá dos computadores. Então ela conseguiu ter acesso aí a praticamente tudo dentro da UNCC. Então ela conseguiu desligar todas as comunicações. Então todo mundo ficou sem comunicação. Ela conseguiu falar com os Spartans. E, enfim, essa treta toda aí acontecendo. Ela acessou todas as câmeras, né, que tem, né, do lugar. E aí ela fala, olha, eu tenho que... Eu preciso do John, da Maki, né, que é a prisioneira, e do artefato. Vocês pegam eles e trazem eles até mim. O que você achou disso aí, Renan? Eu achei bem interessante, né? Porque assim, a House normalmente nunca foi flor que se cheire. E realmente ela agora se rebelou totalmente contra o NCC. Tá querendo, sei lá, eu não sei o que, na verdade ainda a gente ainda não sabe exatamente o que que ela quer, né? Mas ela mostrou que ela não quer mais seguir ordens, que ela quer fazer as coisas do jeito dela e que ela tá pouco se lixando pro que qualquer outra pessoa acha, né? Eu achei bem bacana, porque já dava a entender que ela era assim, né? Já estava subentendido. Como eu falei antes, ela mostrou as garras dela. Agora, definitivamente, ela tá com o F para tudo. Não quer saber de nada, ela quer fazer o que ela quer fazer. O que ela quer fazer especificamente, a gente não sabe ainda. Mas ela tá, como ela mesma disse, ela está disposta a sacrificar a humanidade inteira para conseguir o que ela quer, a evolução que ela quer. Essa evolução, entre aspas, a gente ainda não sabe o que é exatamente. É, a jogada dela foi genial, de copiar a retina da Miranda para cumprir o objetivo dela. Mas o que eu achei mais curioso nessa história toda foi o fato dela usar a Cortana para fazer metade desse processo. E chegando perto do final desse processo, a Cortana percebe, na inteligência artificial dela, percebe que a House está fazendo merda e trai ela. Eu achei isso muito maneiro. Ela simplesmente some da House, não atende mais a chamadas dela nem nada, e começa a ajudar o John nesse processo. Que ele não estava falando com ela, nem ela com ele. Aí ela quebra esse gelo e fala: tá acontecendo isso, isso e isso. Presta atenção. Aí ele Sim, começa a reagir em relação a isso. Eu isso achei isso muito é. mais legal. E talvez isso tenha acontecido graças a Cortana, justamente ela assistir o Nheco, né? Assistir essa relação do John com a Maki. Eu acho que fez com que a Cortana começasse a perceber certas coisas, né? Sobre a humanidade, sobre amor, sobre você, né? Gostar, né? Dos outros. E aí eu acho que isso pesou na decisão dela no final. E o engraçado é aquele assistente da House, né? Que parece um robô, né? E ele do lado ele dá um ataque, dá um chilique lá. Eu falei que ela ia fazer isso, eu falei que ela ia fazer isso. Deu um chilique, Me cara. lembrou o C3PO do Star Wars. Ele deu um chilique brabo, cara. Porque assim, é engraçado, a gente já vê, né? Quem assiste essa série percebe, né, desde o começo que esse cara ele tem um ciúmes, né, da Cortana. Inclusive tem uma cena, né, que a Cortana pergunta, né, pra Doutora House, o que que você pretende fazer com o John? Aí ela falou, então, eu não vou precisar mais dele quando eu tiver a Mac. Então, eu vou fazer o que eu prometi pra você e eu vou te dar acesso total ao Master Chief. Ou seja, a Cortana vai poder controlar, né, o Master Chief por completo. Aí, quando ela fala isso, aí mostra esse ajudante dela, assim, lá sentado, assim, no fundo, assim, com a cara de bunda, assim, parabéns. Então, assim, muito engraçado isso, cara.
Enfim, então esse protocolo basicamente era isso, né? É pegar o artefato, pegar os dois abençoados, né? O John e a Maki, e trazer para a nave dela e eles vão fugir do planeta Reach e conseguir aí, sei lá, estudar o Halo, etc. Só que realmente, como você falou, a Cortana ela acaba traindo a Dra. House e consegue avisar ao Master Chief o que está acontecendo. E aí a gente chega no clímax do episódio, né, que o Master Chief ele acaba tendo que enfrentar o, o Vanek e a Reese. Então, aí a Kai tava lá no meio, ela também tava lá, né, executando esse protocolo Z junto com o Vanek e a Reese. Só que ela tá sem o inibidor, então ela questionou o Dr. House, pô, não tem como a gente só conversar com o Master Chief, por que que ele não é mais apto a executar a missão, não sei o que. Aí a Dr. House viu que isso ia dar dor de cabeça, então pediu pro Vanek e a Reese para apagarem a Kai, e aí eles prendem ela no que parece um banheiro. E aí eles vão atrás do Master Chief, e aí então começa uma batalha, né? E aí essa batalha foi foda, e eu acho que, né, dando até crédito ao que o Renan tinha falado já mais uma vez, né, aqui nos nossos vídeos, né, que você acertou, né? Você disse que provavelmente aquele que seria o melhor em combate seria a Reese, né? Por conta da armadura dela, né? Você falou, dessa é a classe É, lá, né? Melhor de combate. E a Reese mostrou isso, cara. O Vayne ele é o mais forte, né? Tipo, ele é o tanque e tal. Então ele tem mais força física. Só que a Reese mostrou, na minha opinião, que realmente ela é a melhor de combate aí desses quatro, né? E aí eles deram um cacete no Master Chief, né? Na verdade até me surpreendeu o Master Chief aguentar tanto sem armadura. E aí deram um cacete nele. E aí teve aquele momento clássico, né? Quando o Master Chief vai dar um soco lá no Vanek, o Vanek segura assim, né? Lembrou até aquela cena lá do Capitão América Guerra Civil, né? Quando o, o Buck, né, vai dar um soco no Homem-Aranha e o Homem-Aranha segura assim. Ah, você tem um braço de ferro. Foi isso, né? Porque o Vanek é mais forte. É tipo um touro mesmo. E eles deram um cacete, né? Lógico que também o Master Chief sem armadura, né? E sozinho contra dois Spartans. Se ele ganhasse também, ia ser uma mentirada da porra, né? ia ser igual o Seiya do Cavaleiro do Zodíaco. É, Ganhou porque tinha que ganhar. ia ser isso aí, ia ser protagonismo forçado. E aí, só que no final o Master Chief ficou totalmente encurralado. Mesmo com a Cortana ajudando ele, falando assim, não, olha, vão te atacar aqui à direita, não sei o que, acerta o joelho. Ele não deu conta. E aí chegou um momento lá que o Vanek aponta a arma pra cabeça dele e falou, olha, não precisa ser desse jeito. Mas aí a Kai consegue se libertar. Ela mete uma ajoelhada lá naquele negócio de concreto que ela tava presa, quebra aquela porra. E aí, né, vai lá ajudar o Master Chief e chega também com o estilo já. Chega na voadora. E aí ficou no impasse, né? Termina a luta assim nesse impasse, né? Com ela apontando a arma pra Reese, a Reese apontando a arma pra ela. E o Vanek apontando a arma pro Master Chief. E aí, só que antes que eles pudessem realmente resolver esse impasse, a gente tem aí a questão da Maki, que ela chega lá, né, pro Capitão Kiss, né, para aquela almirante lá pedindo ajuda, o Master Chief tá precisando de ajuda. Só que ninguém acredita nela. E aí a Miranda, enfim, descobre que é uma mensagem que eles pegaram, né, captaram lá daquela nave que foi totalmente massacrada pela própria Maki em alguns episódios anteriores, né? Descobrem que foi a Maki, né? Aquela voz da transmissão era dela e tal. Aí, não podemos confiar nela. Aí começa a dar um choque nela lá e tal. Aí começa a ter aqueles flashbacks lá de quando ela era criança. Aí ela fica puta, fica revoltada e toca lá no artefato. Tipo, ativa, ela joga todo mundo pro alto. E aí ela fala assim, adeus, John. Aí é. Tum,
né? Acaba o episódio assim. O que você achou aí então, do final desse episódio, né? Principalmente da luta dos Spartans, mas também aí do que pode realmente significar o que a Maki fez no final. A luta dos Spartans foi o seguinte. Infelizmente, eu acho que foi o Halo 5, que tem Master Chief contra um outro grupo de Spartans, que eu não sei o nome. Sim, Não joguei o jogo. foi o 5, se não me engano. É, provavelmente eu não posso confirmar isso, né? Porque, como eu disse, eu acabei de falar, não joguei o jogo. Mas eu acho que essa luta deve ter sido baseada no Halo 5. Em alguma coisa do Halo 5. E foi muito boa. E no Halo 5 acontece isso, né? Um grupo de Spartans contra o Master Chief. Foi bem balanceada a luta, embora o Master Chief tenha tomado uma coça de início que tá certo, né? Foi bem legal. A cena foi curta, mas tem seu motivo para ser curta, né? Se fosse prolongar aquilo ali, eles iam acabar com o cenário inteiro. Eles estavam quebrando a academia inteira. Era uma academia que eles estavam brigando, quebrando tudo, quebrando peso, jogando as coisas longe, quebrando parede, quebrando coluna de concreto. Então foi melhor ter parado mesmo. Em relação a Maki, é isso aí, cara. Ela já é traumatizada. Aí o John tava meio que consertando ela em relação a padrão de comportamento, tirando o trauma dela. Aí lá tratam o trauma dela com a mesma violência que ela tinha esse trauma. Então ela ficou puta mesmo, com razão, óbvio. Essa cena dela aparecer, ela e o John no Halo, e ela falar adeus, eu não entendi por quê. Sinceramente, eu não entendi por quê. Mas, é, vamos ver o que acontece depois, né? Ver o que acontece no próximo episódio. Isso aí é até realmente E antes de a isso gente. se realmente não acabar nesse episódio. Então realmente ficou assim, pra acabar desse jeito, né, não pode ter encerrado a temporada aí. Então a gente acredita então que deve ter talvez mais 2 episódios, então, porque até terminar com 9 episódios é estranho, então se não acabou nesse, deve acabar então no 10º. Mas realmente antes da gente encerrar, é importante a gente realmente ressaltar a Maki, porque como você falou, ela estava melhorando, ela estava mudando a percepção dela da humanidade, porque quando ela era criança, ela só sofria, né? Ela era escrava, né? Só conhecia pessoas ruins, tirando aquele amigo da infância dela, só que ele morre, né? E aí, só que ela mudou isso, ela viu coisas bacanas, né? Quando ela passeou no parque lá com o John, né? O próprio John, ela gostou muito dele, né? Se afeiçoou muito a ele. E a gente vê essa mudança nela porque ela tem um dispositivo, né, na unha que ativava uma lâmina laser, né? E ela ia usar aquilo ali aparentemente para matar alguém. E você vê essa mudança dela quando ela aproveita, né, que o Master Chief estava dormindo e ela arranca a unha dela junto com esse dispositivo e joga fora, né? Porque assim, eu não quero mais fazer isso, né? Ela realmente estava querendo viver ali entre os humanos, né? Querendo ajudar a humanidade. Só que isso vai por água abaixo porque, enfim, acabam, né, torturando ela ali no final, dando aquele choque lá que lembra o que ela realmente passou na infância. E aí você vê essa mudança quando ela para de falar o idioma, né, dos humanos e volta a falar o idioma Covenant. E aí quando ela fala assim, você vai pagar pelo que você fez, né, aquela almirante falando assim, aí ela começa a falar no idioma Covenant, não, vocês é que vão pagar. Aí ela toca ali no artefato e aí mexe, né, com todo mundo, né, até os Spartans mesmo que estavam ali naquele impasse lá são jogados pelo alto, todo mundo desmaia. E aí ela tem aquela conexão psíquica lá com o John e fala assim, realmente adeus, John, né? Aí eu não sei o que ela quis dizer realmente com isso. Se adeus de, assim, simplesmente de assim, a gente não vai mais se ver, ou adeus de que, olha, eu chamei o Covenant pra cá, vocês vão morrer e pronto. Mas é isso, você tem alguma última coisa a acrescentar aí, Renan? Não, agora, de sempre, de todo episódio. Vamos aguardar vamos ver se vai ter um próximo episódio mesmo.
e ver o que desenrola. Porque esse episódio foi, como eu falei, ele fechou, ele começou a fechar muita coisa. Falta terminar algumas histórias. Mas até agora tá ficando bom, tá melhorando. Eu concordo. E eu acho que também a gente pode até falar aqui, né, que quando essa temporada terminar, né, assim que a gente realmente tiver a confirmação que não vai ter mais episódios na temporada, a gente pode até fazer um vídeo ou até uma live, a gente fazendo uma retrospectiva de toda a série e dando aí realmente o nosso veredito final aí, falando de tudo, né? Dando nossas opiniões aí em geral. Mas por enquanto é isso. Então espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu esse episódio, o que, que você achou desse episódio? Tanto eu quanto o Renan a gente gostou bastante. E é porque é estranho nessa série, né? Tem alguns episódios que são muito esquisitos, como o episódio 4, o episódio 7, que não teve nada a ver. Mas quando de repente ele volta, né, pros trilhos, ele fica bom. Então foi bem legal, foi bem bacana ver essa ação aí entre os Spartans. E, e é isso então. Agradeço aí o Renan. Valeu, Renan, aí pela presença mais uma vez. Show! Então é isso, gente. Um abração aí a todos e até a próxima. Valeu!